Nesse vídeo eu vou te mostrar como é que eu faço para identificar boas entradas em ações americanas. Amanhã é dia de operações americanas ao vivo, junto com os alunos do Clube do Game, mas é claro que eu não vou fazer a escolha naquela hora. Eu faço isso com antecedência, então obviamente eu vou dar uma olhada agora nas ações que eu costumo operar, eu já tenho uma lista de ações que eu gosto, então agora é o momento de eu fazer a análise dessas ações. E eu vou mostrar para você como é que eu faço isso na prática. Vou compartilhar então aqui a minha tela e mostrar para você na plataforma que eu utilizo, que é a plataforma XStation. Essa plataforma é muito legal, turma, porque ela tem análise de mercado. Aqui em cima, ó, você clicando ali, ele aparece para você esse filtro, tá? Que eu particularmente gosto muito de utilizar, porque você pode combinar as informações desses filtros. Então, por exemplo, se eu quero buscar ações que pagam dividendos a partir de tal valor, junto com a oscilação dos últimos 3 meses, né, de modificação da ação, combinado com os últimos 12 meses, então é só eu arrastar essa bolinha aqui, ó, e combinar essas informações aqui para que eu possa identificar na parte aqui de baixo quais são as ações que compõem o filtro que eu estou utilizando, beleza? Então é bem interessante. Então, de acordo com o filtro que eu utilizei aqui, eu encontro uma das ações que eu gosto muito de operar, que é a Baidu. Então, se eu clicar 2 vezes aqui em cima dela, ele vai abrir essa janelinha e vai trazer para mim informações sobre a empresa e dados relacionados a essa companhia e também ao filtro que eu realizei. Então, aqui em informações financeiras, vai bater com o filtro que eu utilizei ali atrás. Então, eu posso considerar as informações que estão aqui, mas obviamente eu quero ver o gráfico. Então, o que eu faço? Eu fecho aqui, clico com o botão direito em cima da ação e venho aqui em abrir gráfico estoque. Tá aí o gráfico da ação que eu quero analisar. Colocando aqui num tempo gráfico maior, de por exemplo diário, eu vejo que essa ação está em baixa, certo? Mas colocando por exemplo no gráfico semanal, eu percebo que ela perdeu a continuidade dessas pernadas de alta, tentando fazer novas máximas, voltando, depois uma consolidação, depois mais uma máxima, segurando demais nessa região, depois o mercado recua e tenta ir de novo, faz uma máxima histórica e daqui deste ponto ele começa a desabar e aí, analisando algumas questões de preço, que é como eu gosto de operar, né? Análise de preço, eu identifico que fundos e topos estão sendo perdidos. Então esse fundo foi perdido, esse fundo foi perdido, topos sendo mais baixos do que os anteriores, apesar de algumas tentativas de retorno, o mercado não consegue eliminar topos anteriores, permanecendo com topos e fundos descendentes. Então eu percebo nitidamente que esse mercado está em uma tendência de baixa. Olhando para o cenário mais curto, que é essa região aqui, nós percebemos que nas últimas semanas, né, esse gráfico aqui é o semanal, nas últimas semanas o mercado está em queda. Ele foi eliminando semanas muito fortes compradoras. E a gente está muito próximo de um suporte que, se for rompido, vai trazer movimentos explosivos para baixo. Então olha só como é que eu tenho aqui esse fundo, esse fundo, esse fundo e esse fundo sendo testado novamente. Ou seja, aqui testou e voltou, aqui testou e voltou, aqui testou e voltou. E nesse último teste aqui, o mercado até tentou jogar para cima novamente, mas em seguida o mercado reagiu vendedor. Ou seja, se esse suporte aqui for rompido, nós teremos um bom volume com bastante espaço para andar para baixo. Então essa é uma ação que amanhã certamente eu vou estar de olho para talvez fazer uma entrada. Lembrando mais uma vez que esse vídeo jamais tem intenção de recomendar uma compra, uma venda ou fazer um investimento, ok? Eu estou fazendo apenas algumas análises de como que eu identifico boas ações para poder operar. Então agora o que eu faço? Eu diminuo o tempo gráfico, por exemplo, para 5 minutos. Eu analiso o que o mercado está fazendo por agora, né? Então hoje é segunda-feira, a gente vai operar na terça-feira, ou seja, amanhã. Então hoje eu consigo já fazer uma pré-análise do que está acontecendo no mercado. Então na sexta-feira o mercado teve uma força compradora partindo do suporte anterior. O mercado tentou jogar o preço para cima e consolidou ao final, né? No final do pregão ele fechou basicamente na mesma região do deslocamento, né, de preço. Então partindo dessa região, pressão compradora, consolidação e fechamento até o final do pregão na mesma região. Hoje a abertura foi muito forte para cima, partindo da zona da consolidação anterior, certo? O mercado explodiu para cima e depois ele devolveu praticamente todo o movimento, quase que sendo eliminado novamente. Ou seja, compradores estão tentando levar o mercado para cima, mas não conseguem sustentar o preço mais alto. Vendedores estão sempre atuando com força. Então vamos ver como é que vai ser o fechamento do dia de hoje, né? A gente ainda não tem isso aqui. Nesse momento que eu estou analisando é 11 horas da manhã, horário local aqui dos Estados Unidos, onde eu vivo, aqui em Miami. Mas essa com certeza é uma ação que eu vou analisar amanhã junto com os alunos. Agora eu vou fazer algumas marcações aqui no meu gráfico e colocar alguns alertas sonoros para poder facilitar também, né? No momento que eu estiver operando junto com os alunos, para que a gente possa fazer boas operações. Se você quiser participar do Clube do Game, coloca teu nome na lista de espera, que nesse momento está fechado o carrinho, mas assim que abrir novamente você vai ser notificado. Então toca aqui embaixo no primeiro link da descrição e cai para dentro da lista de espera do Clube do Game. E a gente se vê no próximo vídeo.